Olá, muito boa noite, bem-vindos, muito obrigado pela presença de quem está chegando, muito obrigado pela presença de quem está assistindo, né? Embora seja uma gravação, eu creio que Deus trabalha na sua vida da mesma forma que Ele tem trabalhado na vida de quem está ao vivo, de quem está nos assistindo. Hoje é um tema muito interessante, um tema muito legal. Nós já estamos preparados aqui, esperando a chegada então do irmão André, né? A nossa live vai começar às 19h30, então temos aqui para nos organizarmos, 4 minutos agora para nos organizarmos, né? Já convidei aqui o irmão André Felipe para estar participando da nossa live. Muito boa noite, meu irmão. Agora sim. Agora foi. Bem-vindo. Nós temos ainda 4 minutos para nos organizarmos, né? E começarmos na hora marcada aqui, às 19h30. Muito prazer, né, em tê-lo aqui conosco no nosso Instagram, né, do Ministério Voz aqui de Canoas. O irmão também é um irmão na fé, um irmão em Cristo. Eu acredito que a nossa igreja é uma só, né? Nós somos um corpo em Cristo, né? Professamos a mesma fé no Senhor Jesus, né? Aquele que morreu numa cruz, aquele que derramou o seu sangue por nós, né? Aquele que nos amou, e através dele hoje nós temos acesso, né, ao Pai. Então nós temos acesso à vida eterna, nós temos esperança, né? Então nós somos família em amor, família em Cristo, através daquele que morreu por nós, né? Está chegando a hora, 3 minutos, irmão. Já está organizado, tudo prontinho. Valeu. Agora é só esperar realmente começar a live, né? Esperar o pessoal entrar aí. Verdade. Jaqueline já está online? Deixa eu ver, não aparece para mim aqui a Jaqueline online, mas os irmãos que já estão chegando, nos dê o feedback, como é que está o áudio, né? Algo que tenha que melhorar. Estão nos vendo? O seu áudio está falhando um pouquinho. Certo. Nós temos que combinar uma coisa muito importante. Enquanto eu estiver falando, o microfone do irmão fica no mudo, e vice-versa. Enquanto o irmão for conversar, o meu microfone fica no mudo, né? Ontem tivemos essa experiência em uma live e acontece muito disso, né? Então, eu vou começar falando um pouco sobre o que nós estudamos, né? O que nós vemos sobre aconselhamento, né? E logo o irmão dará sequência. Mas eu queria deixar aberto a quem quiser entrar e participar. E de vez em quando vamos fazer uma interrupção e abrir um espacinho para quem quiser entrar e conversar conosco, fazer alguma pergunta, né? Aqui é um bate-papo, não é uma palestra, né? Mas é um bate-papo que tende a mudar muitas visões, muitos preconceitos, muitos conceitos, né? Uma conversa que tende a te ajudar muito na sua vida, né? Na sua vida pessoal, não só na vida ministerial, né? Na sua caminhada de fé. Então nós temos na palavra de Deus pessoas como o apóstolo Paulo, que em algum momento precisaram pedir um auxílio, pedir um carinho, pedir para que alguém estivesse perto dele, né? E na vida dele ele sentiu falta de algumas pessoas em algum momento. Na vida dele, em alguns momentos, ele se sentiu sozinho, né? Então, quem de nós já não passou por isso, né? Quem de nós já não se sentiu sozinho em algum momento, já não se sentiu fraco em algum momento? Então, muito bem-vindos. Essa é a nossa live sobre fé e saúde mental, com o irmão André Felipe. Antes de nós começarmos, eu quero que o irmão se apresente, fale um pouquinho. Meu nome é Eduardo, muito prazer, né? Estou pastoreando, sou pastor voluntário no Ministério Voz de Canoas, conhecido como MIV Canoas, né? E eu tenho tido a honra, tenho tido o prazer de chegar em muitos lares através dessa rede social. E hoje com o meu irmão. Muito bem-vindo, amado.
prazer, é uma grande oportunidade estar aqui, né? O áudio está saindo bem aí? Beleza, então. Realmente foi um encontro realmente inesperado, né? Que foi muito do nada, né? A receber uma mensagem com essa oportunidade, eu fico muito feliz por isso. Meu nome é André Felipe, sou psicólogo formado em Campinas, desde 2020, que eu me formei, no final de 2020, e hoje estou aqui em Governador Valadares, Minas Gerais. Trabalho com psicologia online, uma plataforma chamada Psicologia Viva, e só você pode entrar lá e entrar em contato, se cadastrar, entrar em contato e me procurar pelo meu nome, você vai encontrar. E também recebi a oportunidade de trabalhar na Igreja Metodista, aqui em Valadares mesmo, no centro, também com psicologia online e presencial também, né? E vai ser um prazer enorme recebê-los lá. Eu tenho um irmão, né? Um pai, mãe, irmão, graças a Deus todos na fé cristã. E para mim vai ser uma oportunidade grande falar sobre esse tema, não só pelo que está acontecendo no mundo em relação à questão da saúde mental, mas também por causa de uns certos tabus, né, que existem na própria igreja em relação a essas coisas de terapia, enfim. Vai ser um papo muito legal, a gente vai adentrar aí com essas coisas, vai ser muito especial para nós. Amém. Eu fico muito feliz com essa oportunidade, né? Estar aqui com o irmão. Então, eu queria começar lendo uma passagem que está em 2 Timóteo, né? Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras, inches a tempo e fora de tempo, regardas, compreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias consciências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Agora, eu quero que os irmãos prestem atenção no versículo 9. Né? Eu acredito que até agora já foi possível contextualizar o que o apóstolo Paulo está falando ao irmão Timóteo. Então, prestem atenção no versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Versículo 14, preste atenção, irmão. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dê a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Olha só, versículo 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Essas aqui são palavras do apóstolo Paulo, o maior evangelista de todos os tempos. Nesta segunda carta ao Timóteo, o apóstolo Paulo está praticamente se despedindo,
Muitas vezes eu li essa carta e eu chorei por ver o quão ele sofreu, né? Quantas lutas se foram. Aqui ele já está na sua segunda prisão, ele está sozinho, só Lucas está lá com ele, né? Imagina a pessoa que evangelizou o mundo de sua época e na sua segunda, nos seus últimos momentos, só está Lucas com ele. Ele pede também que traga Marcos. Sabe quem é Marcos? Marcos é aquele que lá no livro de Atos, ele diz, olha, você não está apto aí comigo. Ele tem lá um atrito nessa relação, e ele diz que Marcos não está preparado, só que nesse momento ele volta atrás, ele reconhece, né, que Marcos é importante sim para o ministério. Então veja quantas coisas naturais acontecem com pessoas que estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. Então eu queria começar dizendo que nós, quando estamos em um seminário e passamos pela cadeira de psicologia, né, de aconselhamento pastoral, nós nos preparamos para muitas vezes, muitas e muitas situações de pessoas que precisam de ajuda. Pessoas que precisam ser ouvidas, serem ouvidas, né? E nesse momento, nós paramos tudo que nós estamos fazendo, nós dedicamos aquele tempo àquela pessoa, né? Em muitos momentos, este aconselhamento, ele se torna, de certa forma, ouvir, né, os pecados, ouvir as confissões, ouvir daqui um pouco sobre o momento que essa pessoa está passando, né? Entender o momento. Muitas vezes nós, como pastores, ao estarmos de frente a uma pessoa que está sendo aconselhada, né, nós nos limitamos na nossa fala e deixamos que a própria fala da pessoa se desenvolva, né, e ela consiga trazer ali o que está acontecendo no cotidiano dela, muitas vezes para que ela mesma entenda o que está acontecendo, de que forma ela precisa ser ajudada, né? Então nós conversamos também algo muito importante, que é sobre Jesus Cristo. Imagine que quando nós estamos aconselhando, nós só precisamos ouvir para que a própria fala da pessoa que está sendo aconselhada mostre a ela a situação que ela está passando e dê a ela caminhos para que ela possa superar esses momentos, né? Imagina então numa oração que tu está no teu quarto falando com o Senhor. Muitas vezes o Senhor não precisa lhe mandar uma resposta sobrenatural, mas só de você saber que seu Pai está ali lhe ouvindo, já lhe ajuda a superar muitos e muitos problemas. Porém, nós temos um desafio muito grande no aconselhamento, que são momentos em que as pessoas estão com ideias, com ideações que vão além do natural, além do que é normal. Nós vemos que essa pessoa, ela está oferecendo certos riscos a si mesma, e ela está oferecendo risco a pessoas que estão ao seu redor. Essa pessoa, ela está tendo ideações que vão além dos momentos que estão passando, e ela já não consegue se organizar nos seus pensamentos. Neste momento, então, nós precisamos falar para esse irmão, para essa irmã que está sendo aconselhada. Neste momento, você precisa de uma ajuda profissional. Por que eu digo isso? Porque se na minha igreja, em algum momento, estiver uma pessoa que esteja passando, esteja próximo esteja tendo ali como se chama aquilo que acontece muitas vezes? Um ataque epilético. Né? A pessoa estava chegando na igreja, em frente à igreja, e ela tem essa questão de epilepsia, né? Tem muitas doenças que não são curadas, né? Durante a sua vida. Paulo mesmo estava lá com Lucas, o médico amado, e ele reclama de um espinho na carne, né? Então essa pessoa, ela tem. O que eu vou dizer para ela? Olha, agora você não procure mais nenhum médico. Converse comigo sobre o que está acontecendo. Possivelmente eu não vou ajudá-la, né? Aconteceu uma vez em que um irmão estava trabalhando também, mexendo em alguns canos, e um cano de PVC quebrou, né? E um pedacinho do cano voou e entrou no olho dele, causou um machucado muito forte no olho dele.
eu como pastor, qual vai ser minha primeira atitude? Correr, colocar esse irmão no carro e levá-lo ao médico o mais rápido possível? Ou dizer a ele, não, calme, a dor vai passar, o cano vai sair do seu olho e você vai ficar bem. Não, né? A gente precisa correr para o médico. Então, no aconselhamento, quando eu vejo que há um problema de saúde, eu preciso dizer para as pessoas, creia no Senhor, porque Ele capacitou pessoas que neste momento vão conseguir lhe ajudar. Ele nos deu meios de procurar essa ajuda. E neste momento, eu estou de frente a uma pessoa capacitada pelo Senhor que pode ajudar. Não é mesmo, irmão André? Ah, sem dúvida nenhuma. Realmente, falar dessa questão é muito importante, né? Muito por causa desses aumentos de casos de depressão, de ansiedade, transtornos, né, de ansiedade, de suicídio, está crescendo no mundo, né? E por poucas pessoas que fazem psicoterapia, dá vários dados, a gente não pode falar com certeza, mas vários dados apontam que cerca de 10 a 20% fazem a terapia regularmente. As razões são múltiplas, a gente pode entrar nesses detalhes daqui a pouco, mas o mais interessante é que muitas dessas pessoas procuram auxílio pastoral, religioso. E, e é importante, sim, até mesmo para a igreja, poder saber dessas questões de saúde mental, para poder orientar essas pessoas a irem, sim, procurar um profissional de psicologia, de psiquiatria, outros profissionais da área da saúde, para poder cuidar dessas questões, né? E assim, a saúde mental, ela está sim envolvida, pode ter questões espirituais? Pode, mas ela está muito mais também envolvida na questão biológica também, questão social. Já até sabe que o cérebro ele se adapta às circunstâncias da nossa vida e já está até estudando a relação dele com a saúde mental, com as doenças mentais, né, digamos assim. Que mais? As questões de vida mesmo, né? As dificuldades, a desesperança que muitos têm frente às circunstâncias na vida, tudo isso vai dificultando a questão da saúde mental, trazendo depressão, ansiedades, coisas que são naturais aos seres humanos. É importante falar isso porque, para desmistificar mesmo, de que a saúde mental é uma questão natural do ser humano. E as dores, as dificuldades, elas são naturais e precisam ser tratadas com naturalidade. E Deus, muitas vezes, ele trabalha em nossas vidas de meios ordinários. E um dos meios ordinários que ele trabalha é, sim, um profissional de saúde para trabalhar as questões emocionais, um profissional de outras áreas para trabalhar com outras áreas, né, da nossa vida, cuidando do nosso bem-estar, tratando, né, as nossas feridas, as nossas dores, mas ele usa essas pessoas para trabalhar isso, né? E assim, essa questão da saúde mental, ela começa muito cedo e é preciso ter muito cuidado, muita atenção para para tratar da melhor maneira possível, o mais rápido possível, para que as coisas não piorem lá na frente, né? A gente já sabe que nos últimos anos as doenças mentais têm crescido muito. Aqui mesmo também no Brasil tem crescido bastante, crescido a questão da ansiedade, do suicídio também. E assim, essa live vai ser muito especial para nós nesse sentido, de desmistificar todas essas questões para ter uma melhor qualidade de vida, né? A gente tem todos os recursos possíveis para minimamente ter uma boa qualidade de vida. Amém. Eu queria falar, antes de fazer uma pergunta, né? Eu queria então falar que muitas vezes nós estamos falando de saúde mental
E as pessoas não associam saúde mental com outras doenças posteriores. Por exemplo, doenças físicas das mais variadas possíveis, né? Como nós citamos ali um ataque cardíaco. Não, mas o que a saúde mental tem a ver com isso? É que muitas vezes tem doenças que elas são resultado de questões psicossomáticas, não é mesmo? São somatórias de várias situações, várias questões, né? Então nós temos a questão da depressão, ela é endógena, né? Então muitas vezes ela precisa ser tratada nesse sentido. Não é um pastor aconselhando, não é um irmão aconselhando ou um familiar que vai conseguir tratar, né? Isso precisa de um tratamento, né? E nós temos também alguns gatilhos que nos indicam que nós precisamos dessa ajuda profissional. O primeiro passo seria, eu acredito, após o aconselhamento, o primeiro passo seria a terapia, né? E como nós sabemos que nós já estamos chegando nesse ponto em que precisamos de terapia, nós precisamos dessa ajuda, saberia me explicar isso? Então, realmente, quando as pessoas procuram terapia, ela já está em um nível mais complicado, né? O ideal seria buscar terapia como fosse algo natural, normal, né? Igual ir a dentista, algumas regularmente, às vezes, né? Mas acho que o ponto mais principal em relação a isso é quando já está atrapalhando a sua vida no cotidiano, né? Ela já não consegue mais dormir, já não consegue mais descansar bem, comer, né? Alterações de alimentação, uma impaciência, vamos dizer assim, né? Que atrapalha também os relacionamentos sociais, já começa a namorar ali com pensamentos de morte, né, trazendo uma caso mais grave de depressão, e aí sim, realmente é necessário procurar a terapia. O ideal seria antes, né, seria como se fosse natural, mas como geralmente já é um caso mais avançado, então são nesses momentos, quando a ansiedade ou os sentimentos, né, que são naturais, mas quando eles começam a atrapalhar a sua vida social. Amém. Eu queria também falar para o irmão que muitas vezes, durante o período ali mais agudo da depressão, né, mais grave da depressão ou da ansiedade, né, a pessoa ela vai se sentindo mais triste, ela vai se isolando mais. Então ela começa a pensar, né, nossa, eu estou cansado, né? Mas é algo natural eu cansar da vida, é algo natural eu querer dormir para sempre, né? Descansar de tudo isso, né? Então isso começa a parecer algo natural. Então começam a chegar algumas ideias. Estou tão cansado, já estou tão sozinho, por que não dormir e descansar? Já não é algo tão terrível, já vai se tornando algo natural. E este é um ponto que mostra que a saúde não está nada bem, que ali já não é algo natural, já são vários fatores que estão mostrando que tu precisa de ajuda. O irmão saberia me dizer que pontos seriam esses, né? Como seria uh, esse nível mais agudo, né? E também eu queria que o irmão desse continuidade na fala, se tem pontos mais importantes que nós devemos saber sobre tudo isso. Bom, você quer saber mais ou menos até que ponto isso pode piorar, né? É, então, realmente a questão do desânimo, do desespero, ele é algo que aflige todos nós, não é? De alguma forma. E, assim, isso se torna preocupante quando ele realmente começa a pensar e a falar. Eu quero dormir, eu quero criar asas e desaparecer dessa vida, não encontro solução. Aí já começa a namorar uns pensamentos de morte, já começa depois, piorando, né, a situação, aí já começa a planejar, não é? A
o suicídio, enfim, isso vai só se agravando até chegar ao fim. Então, realmente, a questão do desespero é uma questão que aflige a todos os seres humanos em algum momento da vida, e nesses momentos é realmente que a gente precisa procurar ajuda, seja profissional, que é o ideal, né? Mas também com as pessoas. Inclusive, estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, ajuda bastante na saúde mental. Ajuda bastante no equilíbrio, no renovar das esperanças para continuar nessa vida, nessa luta. Mas quando você vai se afastando disso, quando se desanimando, vai cansando, né? Aí realmente é algo preocupante, precisa até mesmo de tratamento, enfim. E eu acho que basicamente é isso que eu poderia te responder nesse momento. Amém. Uma pergunta agora muito importante e que quase que elabora o tema desta conversa. Nós procurarmos um profissional da área da saúde é um sinal de falta de fé, é um sinal de fraqueza na fé? Não, pelo contrário, é um sinal de fé mesmo, de fé de que Deus ele usa esses profissionais para que ajudar a lidar com essas dificuldades, com esses problemas, né? A lidar com as coisas e porque ele tem essa ciência de que Deus ele age, como eu falei antes, né? Que Deus ele age também, sim, por meios sobrenaturais, extraordinários, mas ele trabalha de meios ordinários. Talvez boa parte do agir dele é por meios naturais, né? E a saúde mental também ele usa esses profissionais. Eu acho que a partir do momento em que a gente tem a ciência do agir de Deus nas coisas, do, do que tudo vem dele, que tudo é para ele, e que todas as coisas que acontecem podem nos ajudar de alguma forma, ele realmente vai com um passo de fé. Não, eu vou para lá, eu vou ajudar, vou fazer essa terapia, vou tomar os remédios necessários e com a graça de Deus a gente vai suportando, vai vencendo e vai seguindo. Eu acho que é isso. Não é falta de fé. Eu acho que é uma resposta à nossa fé. Amém. Neste momento, eu gostaria de informar os irmãos que quiserem entrar ao vivo na live. Eu vejo aqui que nós temos o irmão Júlio, né, que tem experiências nesse sentido, né, poderia estar entrando ao vivo também conosco. Mande o convite, né, para participar dessa live, para fazer alguma pergunta ou colocar algum comentário, né. E nós temos ali uma pergunta. Eu gostaria de, eu vou tentar ler a pergunta aqui, mas eu não estou conseguindo. Como o irmão André acha que há, aí não tem a continuidade. Mas logo tentaremos ler a pergunta. Mas também, se a irmã quiser entrar ao vivo, está convidada. Então, neste momento, eu abro um espaço, né? Se o irmão me permite, para que algum irmão possa entrar ao vivo e fazer alguma pergunta também dentro deste tema, né? Enquanto isso, enquanto nós aguardamos, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, e essa é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais cabeluda, né? Nós tivemos ali, então, o irmão que procurou um aconselhamento. Do aconselhamento, ele foi ajudado, né? E foi levado até um psicólogo. Esse psicólogo, ele entendeu que era necessário, então, um tratamento medicamentoso, né? Agora, a gente passou da terapia para um tratamento medicamentoso. Será que a fé diminuiu? Será que é um sinal que a pessoa já está em pecado por procurar um medicamento que vai interferir na sua forma de pensar e no seu dia a dia? O que o irmão me diz disso? Ah, não é falta de fé, não. Realmente é mais um recurso que
que a gente tem para lidar com essas dificuldades, né? Se o remédio vai ser pela vida toda ou por um tempo, né? Isso vai depender da situação da pessoa, depender se tem alguma questão biológica, neurológica aí que vai precisar de medicamentos, né? O tempo vai variar, mas o tomar remédio ou não diminui a nossa fé, eu acho que fortalece, né? Uma expressão de fé que vai nos ajudar, assim, nessa caminhada aí na vida difícil, né? Com muitas dificuldades, com muitas questões, mas eu acho que não é nenhum problema, não. Eu acho que é necessário, aliás. Existe muito tabu com relação a tomar remédios. As pessoas não gostam muito, né? É uma questão que vai exigir um pouquinho mais de paciência, né? Um pouquinho mais de cuidado para conscientizar essa pessoa, para tomar os remédios, mas de modo geral não é falta de fé, não. E se alguém quiser fazer uma pergunta, pode escrever aqui no chat aí, a gente vai responder sem problema nenhum. Então eu vou ler uma pergunta aqui. Como o irmão André acha que o pastor deverá agir com um membro que apresenta estar em depressão? Como ele deve agir em uma situação assim? Bom, com relação ao pastor e ao membro, acho que naquele momento em si, ele ter a empatia, né? Ele poder ouvir. É importante que o pastor ele tenha essa tranquilidade para ouvir essa pessoa, ouvir suas dificuldades, as suas queixas, e até mesmo encaminhando para a terapia, né? Mas pode ser que às vezes ela continue no acompanhamento aí com o pastoral, né? E sempre essa dica principal, ouvir, ter empatia, buscar aconselhar da melhor maneira possível e fazer com que ele continue na igreja, em comunhão, né, se esforce em comunhão com as pessoas também. Como eu já falei antes, isso ajuda também na questão da saúde mental. E eu acho que basicamente é isso: empatia, ouvir com paciência, com calma e aconselhar da melhor maneira possível. E, é claro, encaminhar, então, para a questão da terapia e, no tempo próximo, né, medicamentos, se for necessário. Amém. O irmão Robert, espero estar pronunciando corretamente, o irmão Robert colocou um comentário muito importante. Confiança nos recursos enviados por Deus. Também, seguindo a pergunta anterior, qual o suporte que a igreja deve dar a este membro? É um complemento da pergunta anterior. Qual é o suporte que a igreja deve oferecer a este membro que está com depressão? Eu acho que basicamente já foi respondida, né, cara? Essa questão de ouvi-lo, de acolhê-lo, né, de realmente estar com ele nesse momento. Acho que estar com ele é o principal e buscar ajudá-lo, buscar aconselhá-lo, talvez uma visita, né? Por que não? E também a questão eu acho da igreja, acho que é mais isso, a empatia, estar com ele, buscar orar com ele juntos, né? Nesses momentos, aliado, é claro, à terapia. Irmão André, então eu queria dar sequência a esta pergunta, porque no seminário, muitas vezes é ensinado o quê? No seminário pastoral, né? É ensinado o quê? Quando nós estamos nessa situação, que nós vemos que há um caso agudo de depressão, né? Há uma ideação suicida, ou há outras... existem outras ideações que também, né, colocam as outras pessoas ao redor em risco, né? Então nós aprendemos que nós devemos chamar um familiar e conversar com este familiar, informar. Nós devemos também nos oferecer como pastores para acompanhar esta pessoa até um psicólogo, ou até um psiquiatra, ou até uma clínica, se necessário. Nós devemos também, caso haja necessidade, caso o familiar não dê a devida importância, comunicar um órgão público responsável, né, os CAPs, né,
os órgãos públicos responsáveis, porque no momento em que nós recebemos essa informação, né, nós temos essa responsabilidade. O irmão concorda com isso e os irmãos que estão nos assistindo concordam com isso, né? Ah, sim. Deve ser modificado, sim, até mesmo por lei, porque deve ser modificado, sim. Deve ser procurar também a família, né, para conversar sobre isso, trazer algumas instruções. Normalmente quem faz essas questões de instruções é o psicólogo, mas não é. Envia também para o profissional, para a gente conversar, para a gente trabalhar essas questões. E o pastor pode sim acompanhar, né, sem nenhum problema. Realmente é necessária a modificação, mas tudo que foi aprendido realmente é o trabalho ideal mesmo para essa questão aí, né? Já é um caso mais grave, né, um caso mais de suicídio mesmo, né, de tentativa, né, ou não, mas um caso mais grave sim, realmente é um acompanhamento, modificação, enfim, junto com a família, enfim, ou outros órgãos, né, caso a família tenha alguma resistência, é natural, é o ideal e tem que ser feito. Irmão André, eu sei, né? Eu queria agora ler aqui a Jaqueline Andrade. É muito importante essa fala. O acompanhamento de um profissional é válido. Acredito que são recursos que podemos unificar para este enfermo, isso? Para este enfrentarmos? Me ajuda aí. Quem está lendo? Esse Utilizar enfrentamento, este enfrentamento. Muito é, obrigado. Deixa eu lembrar uma coisa. Para os irmãos que não sabem, tá? Eu acredito e eu tenho muita fé em Deus. E é por ter essa fé que nós estamos aqui conversando hoje, né? Eu tinha já, era previsto que eu deixaria de ter a minha visão quando eu estivesse próximo dos 30 anos. Passei dos 30 anos há muito tempo e continuo enxergando. É uma doença de nascença que me tirou a visão esquerda e tem diminuído a minha visão direita, né? E eu continuo lendo a Bíblia, continuo aqui com vocês lendo esses comentários. Então, quando nós precisamos reconhecer que há um Deus poderoso que pode mudar todas as dificuldades, né? Então, nós começamos a procurar o que Ele coloca no nosso caminho, né? Isso foi algo que me causou certa tristeza na minha adolescência, na minha juventude, mas que hoje me causa alegria poder dizer para os irmãos que eu procurei ajuda nesse momento de tristeza, né? E estou aqui, feliz, porque o Senhor tem nos trazido até aqui, né? Então, muito obrigado por este tempo, todos vocês que estão nos assistindo, e eu deixo aberto esse momento e continuo deixando aberto essa live para quem quiser entrar ao vivo, fazer alguma pergunta ou algum comentário, e também pode escrever a pergunta e comentário que nós vamos acompanhando, amém? Irmão André, nós temos casos em que após o irmão estar fazendo um tratamento ou um acompanhamento psicológico ou um acompanhamento, um tratamento medicamentoso, né? Então ele se converte. Ele passa a ter essa fé que nós temos. Ele passa a acreditar que esse Deus pode curar e pode manter ele até aqui, né? Então ele se converteu e ele chegou perante a sua igreja e disse: a partir de agora, então, eu não tomo mais o meu remédio. A partir de agora, eu não vou mais no meu psicólogo, porque eu descobri que eu tenho Deus. Então, neste momento, eu vou jogar no lixo o meu medicamento. Esta é a atitude correta? aliás, esse negócio de começar e parar é bem comum entre nós, que atende, né, as pessoas, é comum demais. Você tem uma pequena melhora lá e já quer parar, enfim, é uma luta. Preciso ter muita paciência, né? Geralmente a gente não resistir, né? Deixa ele viver
lá, né, normal, tenta orientá-lo, mas não obriga ninguém a fazer nada. É importante deixar isso claro, mas em relação a essa questão aí, é a questão da orientação mesmo, né, de que a ciência e a fé, elas estão caminhando juntas, né, um não anula a outra, e que é preciso sim continuar com o tratamento, com o tratamento medicamentoso também, para poder ajudar aí nas suas dificuldades, né? Eu acho que não é o movimento correto, né? Então acho que é necessário essa questão do aconselhamento mesmo, de ter paciência também, né? De trazer a consciência dessa pessoa, seja ela nova na fé ou não, seja crente ou não também, né? Já que é só uma questão de todo mundo. E eu acho que é basicamente isso, é ter paciência, poder conscientizá-lo da importância de continuar a tomar o seu remédio, crer nesses recursos que Deus utilizou para nós aí, para esses tratamentos. Amém. O irmão Júlio Santos, que tem um grupo fantástico, né? Ele mantém um grupo no WhatsApp, ele ajuda pessoas, atende pessoas, né, que passaram síndrome do pânico, né? Tem relatos, inclusive, de colegas dele que passaram por isso e foram ajudados neste grupo. Ele traz uma pergunta: a importância da família na terapia? Porque então ele complementa, porque muitas vezes a família não acompanha. Então, irmão André, existe essa importância? Existe sim. Realmente a família é bastante importante aí no tratamento, né, da pessoa, né? Poder chegar em casa e ver pessoas que estarão ali apoiando ela, ajudando ela também, né? Que existe uma extensão da terapia, né? Terapia não é apenas dentro das quatro paredes ali com o psicólogo, é uma extensão também na família, no trabalho, enfim. Especialmente na família, ter pessoas que o acolhem é muito importante, né? Realmente, vez ou outra, a família não acompanha, muitas famílias realmente não acompanham, mas é mais uma questão de conscientização, né, que eu falei. Poder explicar realmente o que ela tem, que essa pessoa tem, que é natural, que ela precisa de ajuda, de família também. E se pelo menos um familiar puder estar atento a essas questões, realmente já vai fazer uma grande diferença. Não quer dizer que ela vai ficar indo na terapia. A terapia é com a pessoa, né? Não necessariamente com a família. Por mais que existe, às vezes é necessário, né? Mas o tratamento é com a pessoa, mas estar com a família estar atenta, decidida a ajudá-lo, realmente faz toda a diferença. Eu acho que facilita o nosso trabalho. Eu participei de uma palestra há uns 3 anos atrás. Nessa palestra eles falavam sobre o antibiótico, né? Uma palestra do curso de enfermagem que eu apenas estava participando, nunca cursei isso. Nem me perguntam por que eu estava lá, tá? Mas eu estava lá, né? A palestra estava acontecendo, eu entrei, sentei e fui assistir. Não sabia nem do que iam falar. Mas amém. Todo aprendizado é válido. Inclusive, estou trazendo isso hoje. E eu participava dessa palestra e foi dito que muitas pessoas, quando começam a tomar um antibiótico, né? O antibiótico, ele é dado e ele tem um prazo, né? 5 ou 7 dias, muitas vezes. Quem sabe melhor, comenta aí, por favor, né? Se é 5, 7, 10 dias. Mas o antibiótico, ele tem um prazo que a pessoa precisa tomar, né? Ele é colocado na receita, tomar este remédio por 5 dias, né? Mas muitas pessoas tomam ele por 2 dias e começam a sentir uma melhora e abandonam o antibiótico, porque começaram a sentir a melhora, mas não necessariamente estão curadas. Então eu vejo que na terapia acontece a mesma coisa. Teria uma previsão de 1 ano de terapia, só que tu fez terapia por 2 anos e começa a pensar assim,
Não, mas eu não preciso disso, eu me sinto bem. Por que que eu vou ir lá? Por que que eu vou ter que conversar com o psicólogo? Né? Então, assim como a pessoa abandona um medicamento porque começou a sentir uma melhora, na terapia eu acredito que não seja diferente, não é mesmo, irmão? O irmão já tem essa experiência? Ah, não é realmente a mesma coisa, né? Ou então, no caso de questão psiquiátrica, eu não sou psiquiatra e não posso falar muito disso, né? Mas existe questão de remédios que têm efeitos colaterais, e quando a pessoa começa a ter esses efeitos, ela quer parar. Aí a gente fala, não, fica calmo, vai ser por um tempo, depois vai começar, você vai sentir a melhora. Mas é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de muita paciência, né? Que a gente precisa ter com essas pessoas, né? Tem informações diferentes, né? Ideias diferentes, né? E precisa de muita calma, de muita tranquilidade. Mas realmente é uma questão, acho que não é só da psicoterapia, é que todas as profissões, geralmente, quando tem uma melhora, ele quer parar. Só que o problema, né, a gente até trabalha a questão na terapia, houve uma melhora de sintomas, mas não necessariamente foi tratada a raiz, né? Então, às vezes é preciso de uma melhora para começar a tratar a pessoa mesmo. As questões mais profundas, pensamentos, de dificuldades, né? E aí realmente preciso conscientizá-la, né? Não realmente melhorou, mas vamos continuar, porque foi melhorar por sintomas. Agora a gente vai trabalhar outras questões mais profundas para realmente ter uma qualidade de vida melhor. Acho que é basicamente isso. O irmão Roberto, ele comenta que ele acompanhou uma adolescente que interrompeu o tratamento e voltou a ter crises muito piores. É, em algum momento o irmão já teve essa experiência, isso já aconteceu e é frequente isso? Eu, particularmente, eu atendi pouco, né? Então eu não tenho essa experiência. Mas de pessoas que eu já conversei, já ouvi, realmente isso acontece mesmo, né? Os sintomas podem sim ser pior, realmente voltar a ser pior, né? E talvez seja até por isso que a gente é importante falar sobre essas coisas para continuar, para tratar, continuar o tratamento, não parar quando está essa melhora, né? Pode ser um sinal, um sinalzinho aí de alerta, né? Pode ser um sinal enganoso, né? Alerta, falso alerta, né? Que fala. E, e é importante, sim, essa conscientização, porque realmente pode sim voltar e pode voltar pior ainda. Eu, particularmente, não tive essa experiência ainda, mas pode sim acontecer. Ah, e o Amém. Roberto é meu pai. Ah, Roberto, seu pai. Amém. Irmão, nós temos uma evidência de uma pessoa que está iniciando um quadro de depressão, uma evidência clara que daí muitos conseguem, pessoas leigas conseguem inclusive diagnosticar, porque essa pessoa começa a se isolar, ela começa a ficar mais quieta, ela não quer conversar. Todavia, muitas vezes, existe um caso contrário, de uma pessoa que apresenta maior agitação, né? Ela começa a falar muito mais, ela começa a ficar tão eufórica e tão agitada que ela já não consegue focar em alguma coisa. Então, ela apresenta um comportamento muito além do normal esperado, né? Isso também é um sinal de depressão? Ah, sim, tem sim. Tem sim essa questão. Muitas pessoas começam a ser agressivas demais, né? Muitas pessoas começam a comer demais ou dormir demais, né? Esse é um caso mais uma depressão muito comum, né? Mas existe sim essa questão, pessoa mais agitada, mais agressiva, mais tem mais dificuldade, sim, mais impaciência, né? Tem mais dificuldade de relacionamento com as pessoas. Se for adolescente, estudante, tem a questão das notas, a piora do rendimento escolar. Isso talvez seja um único sinal de alguma coisa, né? Às vezes é uma situação tão sutil que é difícil realmente perceber, né?
Por exemplo, questão de isolamento. Qual adolescente naturalmente não fica meio isolado, né? Então, é difícil fazer essa divisão. Eu acho que a divisão maior seria um tempo longo por uma intensidade maior do que o normal. Então, isolado, mas isolado demais, né? Coisas assim pode ser um diferencial importante no diagnóstico. Verdade. Estão nos colocando em uma situação complicada, tá? Mas eu falei que eu ia ler e eu vou ler as perguntas. Vamos lá. Quando o pastor e o profissional têm opiniões diferentes. Por exemplo, para o pastor, o caso é espiritual. E para o profissional, é um caso de tratamento. Qual atitude a pessoa deveria tomar neste caso? Complicou, hein? A pessoa, você falou, o paciente, né? Isso, paciente. Ah, tá. Ah, geralmente, se achar que é uma questão espiritual, acho que é capaz de nem enviar para o terapeuta, né? Eu acho que se a pessoa foi, é porque ela quis mesmo, né? Vir para o terapeuta. Mas eu acho que vai depender da escolha dela, né? Tem essa questão do respeito, né, ao pastoreio, né? Realmente é importante, mas é complicado realmente essa questão. Mas eu acho que o que eu poderia aconselhar essa pessoa procure realmente o tratamento psicológico, né? Procure ter um discernimento maior do que realmente está acontecendo. Procure fazer uma autoavaliação, né? Porque realmente tem uma questão, pode ser uma questão de pecados, de coisas que a gente pode atrapalhar a saúde mental também, né? A gente não pode negar isso. Eu acho que é mais uma autoavaliação, ouvir bem as pessoas que estão à sua volta, porque as outras pessoas percebem também se é uma questão mental, se é uma questão espiritual e com discernimento tomar a melhor decisão. Mas eu acho que o melhor caminho é esse, se eu posso dizer, né? Amém. Nós temos aqui duas pessoas conversando. Nós temos um lado a teologia e o outro lado a psicologia. Então, para que os irmãos entendam, nós não estamos debatendo, nós não estamos discutindo. Nós estamos complementando a fala um do outro, né? Então, isso mostra o quão ligado tudo isso está. E eu achei muito bom que o irmão André, nosso psicólogo desta conversa, o irmão André, ele trouxe uma questão interessante, que o pecado, muitas vezes, ele pode desencadear uma depressão. E eu comecei essa conversa falando sobre questões psicossomáticas. Essas questões psicossomáticas, muitas vezes, elas estão totalmente ligadas ao pecado. Elas estão totalmente ligadas à questão espiritual. Porque quando você está sofrendo também de uma dor na lombar, quando você quebra o pé e sente aquela dor insuportável, eu quebrei meu pé e foram em 2 lugares e olha, insuportável. Quando você está sofrendo de uma depressão, quando você está sofrendo de males que atingem a sua saúde, sempre tem uma questão espiritual, porque o começo disso é o pecado que está no mundo. Porque se não houvesse pecado no mundo, não haveriam dores. Por isso, da nossa esperança de estar com o Senhor, porque lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, lá não haverão lágrimas, certo? Então, se nós temos sofrimento, depressão, feridas, machucados neste mundo, é porque em algum momento o pecado entrou no mundo. E nós sabemos que existe um Cristo que morreu na cruz por nós e que derramou seu sangue para nos limpar desses pecados. Mas esse mesmo Cristo nos ensinou a confessar os nossos pecados uns aos outros. E eu queria fazer um link disso para trazer uma informação muito importante que muitas vezes até os meus irmãos que trabalham no ministério, pastores, muitas vezes acabam não entendendo um pouco disso. Mas a terapia,
ela é, de certa forma, o ouvir, o permitir que a fala, o permitir que quando a pessoa ela começa a se abrir, ela começa a buscar na vida dela quais foram os pontos que desencadearam tudo aquilo, ela começa a organizar os seus pensamentos, ela começa a entender o seu momento e ela começa a trabalhar então a sua saúde mental. Eu queria que o irmão André ele conseguisse continuar essa fala, se ele também entende dessa forma. Eu não consegui ouvir o finalzinho, não, da pergunta. Então, eu estava trazendo a fala de que muitas vezes nós, na terapia, né, a nossa fala ao terapeuta é que faz com que a gente consiga buscar lá no passado ou buscar na nossa vida os pontos que desencadearam, que começaram aquela somatória para chegar nesse ponto mais agudo da depressão. Então a terapia também, ela não deixa de ser um trabalho do terapeuta de ouvir e orientar esses pensamentos. Estou correto, meu irmão? É isso mesmo. Né? Aliás, a abordagem que nós usamos vem muito disso, né, de organização dos pensamentos, né, de buscar entender também as coisas que desencadearam que a gente vive hoje, que essa pessoa vive hoje, gatilhos que podem ser usados, né, gatilhos das pessoas, situações que ele vivenciou. Tudo isso começa, na verdade, com a fala, né? Com o colocar para fora, seja por meio da escrita ou também pela fala, tudo aquilo que ele está sentindo, tudo que ele viveu, todas as experiências que ele teve. Aliás, muito que nós pensamos ou vivemos hoje vem das experiências que nós tivemos e que moldaram a nossa forma de ver o mundo. Por isso que é importante também trabalhar essas questões que muitas vezes pode ser fora da normalidade, né? Anormal. E isso precisa ser trabalhado também, né? Mudar. E aí, com esse trabalho profissional de fala, de reorganização, realmente a gente pode melhorar a qualidade de vida das pessoas sem problema nenhum. Em relação ao pecado, realmente o pecado original, ele trouxe todas as dores, né, que a gente tem hoje. Nem sempre tudo o que nos acontece é por causa de um erro que nós cometemos, tá? Mas realmente o início de tudo é o pecado original e a nossa esperança está em Cristo, né, que vai reorganizar todas as coisas. Amém. Eu queria lembrar os irmãos lá do ensino médio, se não o final do ensino fundamental, dependendo da escola, vamos lembrar que nós estudamos lá sobre a teoria da evolução das espécies, a teoria da evolução do homem, de Charles Darwin, né? E muitas pessoas, quando falam disso, elas dizem que a Bíblia está errada, né? Que a Bíblia é um livro muito religioso e que a ciência tem razão em muita coisa, né? Mas existe uma questão muito interessante. Se a fé não ajuda em nada na questão da saúde mental, se a fé não ajudasse em nada na questão da saúde mental, e sim somente a pura ciência, como acreditavam ser a ciência de Charles Darwin, por que ele morreu, ou melhor, ele chegou no final de sua vida depressivo, triste, né? Nós não ouvimos relatos deste que muitos dizem ser o que deu início a essa ciência, né? Que desmistificou aquela taxonomia antiga, né? Do nosso Gênesis da Bíblia, né? Então, como que ele chegaria nesta fase? E também, eu não vou me recordar agora, mas tem um outro personagem que tem um nome muito conhecido na história. E eu espero não terminar esta fala, então vocês têm 1 minuto para me ajudar aí e colocar um comentário do nome do pai da psicologia, né? O pai da psicanálise. Qual é o nome? Quem está assistindo aí, por favor, me ajude aí, coloque nos comentários.
Porque eu não vou perguntar isso para o irmão André. Que vergonha, né? Eu não lembrar o nome dele. Mas este homem, ele também tem um histórico de muita dificuldade. Quando ele abandona a fé e ele começa a aplicar o conhecimento dele apenas no lado humano, né? Então, este homem que nos trouxe, né, um conhecimento muito grande sobre a psicanálise, inegavelmente, né? Mas esse homem também sofreu muito. Questões familiares complicadíssimas. Questões de organizar os seus pensamentos. Nós temos agora algumas pessoas nos assistindo. Então, por favor, não me decepcionem. Me ajudem aí. Qual é o nome dele? Pai da psicanálise. Não pesquisem no Google, por favor, me ajudem. Né? Mas eu gostaria de lembrar que esses dois homens, né, que são tidos como pais da ciência moderna, né? Claro que eu entendo, né, e muitos podem querer me corrigir sobre a ciência, a medicina, sobre o início lá na filosofia. Gente, estudei muito disso também, tá? Entendo, né, que existem outros nomes, mas eu trouxe aqui dois dos nomes mais conhecidos, né? Olha, muito obrigado, Jacira. Sigmund Freud. Está certo, irmão André? Amém. Pai da psicanálise. Muito obrigado. Sabia que não ia me decepcionar. Né? E quando você estuda a vida dele, você vê questões familiares complicadíssimas. Quando você estuda também a vida de Charles Darwin, você vê essas questões também complicadíssimas. Jaqueline também colocou ali Freud. Muito obrigado. Então, confirmou a resposta anterior. Estamos certos. Você vê questões complicadíssimas. Só para esclarecer, eu não sou psicólogo, tá? Então, essas questões, essas duas pessoas mostram que somente a questão endógena, que somente a questão humana não basta. Então, nós precisamos ter, de um lado, a questão profissional da saúde mental e também a questão da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui mais alguns minutos. Eu gostaria de, então, deixar a continuidade com o irmão André. Se o irmão quer trazer alguma coisa a nós, não tenha, eu aqui pelo menos não tenho pressa, irmão, fique à vontade. E se alguém quiser entrar então agora ao vivo e conversar com a gente, sinta-se à vontade. Amém? Pode dar sequência, irmão. Claro, né? Realmente, como eu já tinha falado, fé e saúde mental andam juntos, né? Ciência, eles andam juntos, né? Um complementa o outro. E eu, na verdade, para que já estar encerrando, né? Falta alguns minutinhos, eu só quero realmente agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de falar um pouquinho sobre isso. Lives como essa desmistifica bastante a questão desses tabus, dessas dificuldades que a gente tem, né, com o psicólogo, não só em relação à fé, mas de modo geral, de trazer essas pessoas para a terapia, né? Pela marca que tem ainda muito pesada em relação à loucura, às outras questões, né, que a psicologia adentrou bastante profundo, né? E agradeço bastante essa oportunidade para desmistificar um pouquinho essas questões, para normalizar a saúde mental, para fazer com que essas pessoas entendam que é bastante importante fazer as terapias psicológicas, farmacológicas também, se necessário, mas sem se desligar também em relação à fé, à comunhão, né, com os irmãos. Aqui falando especificamente na igreja, né, mas algum outro tipo de religião que você possa ter, é realmente importante estar atento a isso, unir isso, porque realmente ciência e fé andam juntos e é um ponto importante, especial aí para a gente caminhar nessa vida. Deus ele trabalha por meios ordinários e ele quer realmente o nosso bem, ele quer realmente nosso bem-estar
físico, espiritual, mas também emocional. Que a gente possa ter essa consciência, que a gente possa ter essa oportunidade e que a gente possa seguir firme aí na nossa caminhada. Muito obrigado mesmo, viu? Pelo carinho, pela oportunidade e um grande abraço a todos. Amém. Amados irmãos, eu queria, para concluir, então, né, dizer para vocês que, como nós estudamos hoje nessa live, primeira, acredito que de muitas, espero sim, né, sobre este tema, como nós estudamos hoje, aprendemos hoje nessa live, a psicoterapia, ou a terapia, ou o aconselhamento, ele está muito mais ligado à nossa fala do que necessariamente aquilo que nós vamos escutar da pessoa que está do outro lado. É claro que existe toda uma questão científica, né, e toda uma questão espiritual por trás disso, né, mas está muito ligado à nossa fala. Por isso eu quero dizer para os irmãos que sim, é possível fazer acompanhamento tanto com o pastor quanto com o psicólogo, através do seu celular, através de um site, através de uma videochamada, né? Porque você não vai estar perdendo absolutamente nada, você não vai estar conversando com um computador ou com uma inteligência virtual. Não, estará do outro lado uma pessoa conversando com você, assim como nós dois estamos conversando agora. Amém? Então, eu queria deixar o convite para os irmãos para participarem da próxima live. Como que você faz isso? Acompanhe as nossas redes sociais, né? Tanto da nossa igreja, Ministério Voz, em Canoas, né? Quanto a rede social do irmão André Felipe, né? Psicólogo clínico que está aqui conosco hoje. Acompanhe, você vai conseguir saber quando será a próxima live, estará por dentro da nossa agenda e também você conseguirá achar uma forma de conversar conosco, tanto comigo, né, entrando na rede social e chamando ali, também tem um WhatsApp na rede social, e eu acredito que existam várias formas de você encontrar o psicólogo, o irmão André Felipe. Irmão, fale para nós como que as pessoas conseguem encontrar o irmão e conversar com o irmão. Isso vai ficar gravado, então você que está assistindo esta live gravada, tá? Isso serve para você. Sim, vocês podem me encontrar aqui mesmo no Instagram, psicólogo André Felipe Abelha. E relembrando, na verdade, que eu também trabalho com psicologia online, na plataforma Psicologia Viva. Entre lá, faz o seu cadastro, procure lá o meu nome, que a gente vai ter um prazer enorme de receber, de conversar, de ajudá-lo também nas suas questões emocionais. Também, né, presencialmente na Igreja Metodista do Brasil, aqui em Valadares. Também de forma online, ali também, com valor social. Vai ser um prazer enorme recebê-lo lá. E assim, o meu contato, na verdade, é o Instagram, né? A única plataforma profissional, um site profissional, é o Instagram, psicólogo André Felipe. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Então eu convido você que está nos assistindo neste momento a fechar os seus olhos e conversarmos com o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, em tua presença, Pai, eu te agradeço por este momento que tu nos proporcionou. Esteja neste momento, Pai, alcançando cada pessoa que está sofrendo, cada pessoa que está com dificuldade. Pai, que possamos ser instrumentos nas tuas mãos para ajudar mais e mais pessoas. Nos conduza, Pai, diante da tua sabedoria e do teu conhecimento. Nos conduza, Pai, diante do teu amor, do teu carinho e do teu abraço. Que cada pessoa que está nos assistindo saiba que não está sozinho, que o teu Espírito Santo está com elas, que teu Filho Jesus morreu e derramou o seu sangue por cada pessoa. E ele mesmo disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei. Em nome de Jesus, que essa possa ser uma verdade presente em cada coração, neste momento tão difícil que a humanidade vive. Pai, esteja conosco. Nós te amamos e te agradecemos por este momento. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmão André. Amém. Muito obrigado a todos que participaram. Estejam conosco nas próximas lives. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, irmão.